pessoas diagnosticadas com TEA têm direito a um benefício de prestação continuada, mas se tem critérios para acessar esse recurso. Diante da demanda, muitos criminosos aproveitam a oportunidade para aplicar golpes. Por isso, o programa Dr. Play de hoje convidou uma advogada para conversar sobre o assunto. A especialista é a doutora Andréa Araújo. Ela fala ainda sobre a luta do diagnóstico, o reconhecimento como deficiência e até o acolhimento do mercado de trabalho das pessoas com autismo. Fique com a gente que esta edição está especial. Queria que você começasse falando sobre o que é o benefício de prestação continuada e quais são esses critérios específicos que as pessoas com o transtorno do espectro autista podem ter essa concessão. O benefício de prestação continuada é um dos carros-chefes da minha atuação profissional. Então, é o benefício de prestação continuada, como a gente já falou, também conhecido como benefício assistencial e também conhecido como LOAS. Isso tudo são para falar do mesmo benefício, são vários nomes. Então, o BPC, como a gente chama, é um benefício destinado a pessoas com deficiências de qualquer idade ou pessoas idosas acima de 65 anos. Então, é importante a gente fazer um parêntese aqui, porque para a lei, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa idosa é considerada acima de 60 anos de idade. Mas, para o benefício de prestação continuada, pela lei, é um benefício constitucionalmente previsto. Então, esse benefício ele é destinado para pessoas idosas acima de 65 anos. Então, existe essa diferenciação na concessão do benefício. Fora isso, além de ser pessoa com deficiência e ser pessoa idosa acima de 65 anos, é preciso ter uma renda familiar per capita abaixo de 1/4 de salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 379,50. Então, são requisitos cumulativos. É preciso que se tenha um diagnóstico de deficiência, né, que inclusive o TEA também é considerado pessoa com deficiência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E também tem uma renda familiar per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo. E aí, muita gente me pergunta, Heloísa, como é que eu vou dar entrada nesse benefício? Esse benefício, ele, apesar de não ser propriamente um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, porque está previsto na lei da assistência social, certo? Ele é pago pelo próprio INSS. Então, você tem que fazer esse requerimento junto ao INSS, tem que ligar por 135 ou entrar lá no aplicativo do meu INSS para fazer o requerimento desse benefício. E aí vai ser oportunizado a possibilidade de juntar as documentações, né, no processo administrativo que é formado a partir do momento em que se faz o requerimento. E aí a pessoa vai passar por duas perícias, uma perícia médica e uma perícia social. Importante dizer também, é preciso ter o CPF válido, né? Porque às vezes as pessoas têm alguma pendência no CPF e se tiver pendência não consegue fazer, certo? Além disso, é preciso também ter o cadastro biométrico, não a pessoa, no caso de criança autista, o representante legal, a mãe ou o pai, precisa ter esse cadastro biométrico, né? Hoje é mais fácil porque tem a carteira digital, tem a carteira de CNH digital, tem a questão das votações, né, do título do eleitor, que hoje precisa da biometria. E também é preciso ter o cadastro no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social Municipal, e é preciso declarar lá a renda da família para ter direito ao benefício. Sem esses requisitos, não vai ser possível fazer o pedido. Tá. E aí, quando você fala, né, como é que eu vou solicitar? A gente vê, inclusive na mídia, né, de maneira muito errada, aquelas questões dos atravessadores, de pessoas que se dizem entendidas, tanto é que tem vários escândalos, né, de pessoas que não são formadas na área, né, são aqueles atravessadores mesmos que chamam de auxiliar essas pessoas desinformadas. E eu queria que você chamasse a atenção para que essas pessoas procurassem especialistas na área e que também cada advogado tem a sua linha. Então, o quanto é importante ter um advogado especialista no assunto, porque isso vai evitar muitas dores de cabeça e o advogado ele já é instruído, já da alçada dele mesmo tratar desses assuntos. Então, para ele ficar de cabeça tranquila, porque terá uma pessoa responsável para
tá ali pegado na mão com ele nesses momentos, né? Com certeza, foi excelente sua colocação, Heloísa, porque a gente vê muito, né, esse tipo de situação. Primeiro, porque essas pessoas não têm conhecimento técnico. Segundo, porque se der errado o benefício na via administrativa, você ainda pode entrar com recurso administrativo ou você pode ingressar na via judicial, certo? E para ingressar na via judicial, você vai precisar necessariamente de um advogado, certo? E segundo, porque a gente vê, eu vejo muito, né? Chegar aquela cartinha do INSS, olha, você está devendo 100 mil reais ao INSS. Por quê? Porque no momento que foi fazer o requerimento, essa pessoa omitiu alguma informação, ou deixou, ou mentiu, até propriamente mentiu sobre alguma informação. E o INSS, hoje em dia, cruzamento de dados com a Receita Federal, né, com o CRAS. Então, o INSS tem acesso a várias informações que, de repente, podem não só cortar o benefício, mas também fazer com que a pessoa tenha que pagar por algum benefício que foi concedido de forma indevida. Além disso, uma coisa que é muito comum, Heloísa, lá no escritório que eu vejo, é a seguinte situação. Você mora com uma pessoa, um companheiro, que recebe, vamos supor, na faixa de 3 mil reais. Moram só vocês dois e uma pessoa. Uma criança, um filho, enfim. E aí, você precisa de uma renda. Já chegou aos 60 anos, ou sofreu algum acidente, enfim. E aí precisa de uma renda. Na hora de fazer o requerimento, você diz para o INSS, eu não sou casada, eu não tenho companheiro, eu não tenho nada, né? Eu vivo só. E aí, quando, vamos supor, esse companheiro morre, né? Você dá entrada no benefício, o benefício BPC, que é um benefício assistencial, ele é concedido para você, né? E você tem direito ao benefício porque você disse que não tinha nenhum companheiro que morava sozinha. E aí, por acaso, esse companheiro morre, né? Lembrando que o BPC ele dá direito a um benefício de um salário mínimo. Aí, esse seu companheiro morre e a pensão dele, vamos supor que seja 3 mil reais. E aí, você, logicamente, quer melhorar, né? Quer ter um benefício passar de um salário mínimo para 3 mil reais. E aí, você vai dar entrada lá no benefício do INSS de pensão por morte, dizendo que era companheira da pessoa que faleceu. Aí, o INSS vai chegar e vai dizer, eita, naquele momento ali, quando você foi da entrada no BPC, você disse que era sozinha. Como é que agora você está dizendo que tem um companheiro desde não sei quando? Aí ele vai fazer esse cruzamento de dados, ele vai ver e aí vai cortar o benefício, você não tem direito nem uma coisa nem outra. Nossa. E ainda chega aquela cartinha, né, que acontece muito chegar a cartinha, olha, devolva ao INSS tantos mil reais porque você mentiu. Então, é importante a gente estar atento a tudo isso, sabe? E é importante, de fato, você ter um acompanhamento de uma pessoa especialista para te orientar a não fazer esse tipo de coisa. Muito bom. Então, você estava aqui falando do benefício, né, de prestação continuada, mas também tem a questão das aposentadorias, né? Então, eu Sim. queria que você explicasse também a questão da diferença da aposentadoria por deficiência, por invalidez e como é, né, que as pessoas com autismo, eles também podem se enquadrar nesses benefícios. Sim. Levando em consideração que o diagnóstico tardio, né, o diagnóstico para aquelas pessoas adultas, está sendo demonstrado, está sendo viabilizado a partir de agora, né, depois de um certo tempo. Então, muitas pessoas adultas que são autistas descobriram agora, né? Então, esse tipo de aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência, é uma aposentadoria que vai ter, eu acredito, mais para frente a gente vai ter um número grande, né, de pessoas com deficiências autistas se aposentando, porque a maioria é criança, né? E elas não podem ainda contribuir para a Previdência, seja na modalidade de você pagar mês a mês ou na modalidade de trabalhador com carteira assinada. Então, esse tipo de aposentadoria, acredito que a gente vai ver mais para frente. Por conta desses diagnósticos tardios também. Também por causa dos diagnósticos tardios e também por causa das crianças, né? Então, é importante a gente deixar claro aqui, porque os pais, eles se preocupam muito, né, com e aí, se eu falecer, meu filho, como é que vai ficar, né? É importante a gente deixar claro aqui, a gente deixar a orientação para os pais que, a partir do momento que os filhos
puderem, né, a partir dos 16 anos, puderem contribuir para a Previdência Social, é importante que eles façam a inscrição do filho, né, como segurado facultativo, se não for o caso da pessoa conseguir trabalhar com carteira assinada, para que essa criança, no futuro, quando se tornar adulto, possa ter algum direito, algum benefício, né? Uhum. E, além disso, tem a possibilidade também do pai, quando falecer, deixar o benefício de pensão por morte, né? Uhum. Desde que ele seja segurado da Previdência Social. Ou trabalhe com carteira assinada ou contribua, tá, Heloísa? Uhum. É importante a gente deixar algumas coisas aqui, pontuar algumas coisas. Porque eu gosto muito de falar da prática, eu gosto muito de falar do dia a dia, né? Porque talvez seja São dúvida... casos reais, São né? casos reais e talvez seja dúvida de alguém que esteja assistindo a gente. Uhum. O BPC, ele não deixa pensão por morte. Como assim? Se eu sou titular de um benefício de prestação continuada e eu tenho um filho autista e eu faleço, esse meu filho não vai ter direito à pensão por morte. Por quê? Uhum. Porque existe uma diferença grande entre a aposentadoria e o BPC. O BPC é um benefício que é pago para aquelas pessoas idosas ou pessoas com deficiência Em vida, né? em vida. E a aposentadoria pressupõe uma contribuição anterior. Ou seja, a pessoa só se aposenta quando preenche os requisitos para a aposentadoria. Entendeu? Uhum. A gente diz que o BPC é um benefício personalíssimo. A pessoa morre, morreu o benefício também. E a Uhum. aposentadoria, ela deixa a pensão por morte. Então, é muito comum a gente ver... e outra, o BPC, ele não dá direito ao 13º. Você recebe somente 12 parcelas. Uhum. Diferente da aposentadoria. E é muito comum a gente ver na prática do dia a dia as pessoas chegando, olha, fulano, meu marido, o meu filho, enfim, meu filho não, meu marido ou minha mãe faleceu e eu quero saber se eu tenho direito à pensão, a depender da situação. E aí a gente vai ver que ou a pessoa deixou de contribuir para o INSS há muito tempo, ou a pessoa recebeu o BPC. E nesses casos, essa pessoa, no caso, o dependente, não tem direito à pensão por morte. Por quê? Porque, primeiro, como eu disse, o BPC ele não deixa pensão por morte. E, segundo, quando a pessoa passa muito tempo sem contribuir para o INSS, ele perde uma coisa que a gente chama de qualidade de segurado. Então, se você, por um acaso, deixou de contribuir para o INSS por muito tempo e você vem a falecer, a sua família vai ficar desamparada. Por quê? Porque você perdeu a qualidade de segurado. E esse bate-papo está apenas começando. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. E já voltamos para falar mais sobre os direitos da pessoa com TEA. A advogada Andréa Araújo ela vai falar sobre o reconhecimento do autismo como uma deficiência e na educação inclusiva para auxiliar no desenvolvimento dos indivíduos. Acompanhe agora. E aí, queria que você também falasse, né, contextualizasse para a gente sobre a lei Berenice Piana, né? Para quem já estuda e já entende um pouco sobre o TEA, deve conhecer um pouco, mas para a maioria da população, não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa lei e quais os avanços que ela trouxe, né, nos últimos anos. Essa lei ela foi bem importante, né, para a comunidade TEA. Por quê? Porque ela reconheceu a pessoa com TEA como pessoa com deficiência. Isso facilitou, entre aspas, porque assim, falar que facilitou é uma coisa assim meio... Não é uma coisa muito real, né? Mas, de fato, porque assim, a gente sabe que as mães e os familiares enfrentam muitas dificuldades, né? Na hora de irem buscar os direitos. Mas, digamos assim, facilitou, entre aspas, o acesso aos benefícios. Por quê? Porque antigamente o TEA, ele não era nada, não era pessoa com deficiência. Mas, a partir desse momento que houve o reconhecimento, o TEA, a pessoa com TEA, ela consegue se enquadrar naqueles benefícios para a pessoa com deficiência, tá? E aí ela trouxe a Política Nacional de Proteção à pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista,
elencou vários, apesar de existir também na nossa Constituição, mas essa lei foi uma lei específica para as pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, trouxe direito à educação, direito à inclusão, o direito à integração no ambiente de trabalho, né, no mercado de trabalho, o direito à saúde. E aí, essa lei, ela trouxe requisitos específicos para a pessoa com TEA, né, que é considerado pessoa com deficiência. Tem muita coisa que só ficou na lei e que ainda na prática não se vê, doutor. Eu sei que muita coisa já está colocada em prática no dia a dia, graças à lei, graças a vocês, né, que estão à frente, fazendo com que a lei ela realmente seja cumprida. Mas tem coisa que está só lá e que ainda falta muito ser aplicada. Tem muita coisa. Eu não sei se por desconhecimento ou por qual motivo, tem muita coisa que ainda precisa ser... eu não digo que não seja colocada, mas eu acho que precisa ser... Melhor difundida? Precisa ser aplicada, né? Uhum. Porque a gente sabe, muitos órgãos, entidades que descumprem, né, os direitos da pessoa com TEA. Então, a gente precisa estar fiscalizando. E eu sei que a comunidade é muito forte, é muito atuante. E é importante que seja mesmo para vigilante, fazer, né? exatamente, vigilante para fazer valer esses direitos. Uma coisa que, Heloísa, aqui, se você me permitir falar, Sim. é sobre a questão da renda, né? Como eu disse, o BPC é um benefício que é o carro-chefe lá da gente. E a gente usa muito. Uma alteração legislativa, que eu não me lembro qual foi o ano, mas acho que foi 2020 ou 2021, que permitiu que 2 pessoas com TEA na mesma residência, possam ter direito ao benefício de prestação continuada. Ou seja, o benefício recebido por uma pessoa, seja deficiente, com deficiência, não conta para a renda da outra pessoa quando for fazer o requerimento. Isso foi um avanço bem importante. E seja TEA ou seja qualquer outro tipo de deficiência. Isso foi um avanço importante porque a gente já sabe que é a realidade que 2 pessoas com autismo podem ter o direito ao benefício. Ou uma pessoa uma pessoa idosa, acima de 65 anos, ou uma pessoa com TEA, no mesma residência, ela podem ter direito ao benefício de prestação continuada. Doutora, e o que é o CIP-TEA, né? É um cadastro, mas que cadastro é esse? Como é que é feito? É popularmente conhecido como a carteirinha da pessoa com TEA, né? Cadastro. E ela é válida para todo o território nacional. Por que ela é importante? Ela é importante para que exista o reconhecimento e a efetivação dos direitos da pessoa com TEA. Então, ela é a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com TEA. Se você tem um filho com TEA, você precisa tirar essa carteirinha. Doutora, em relação à questão da educação, né, que é outra esfera também, que os pais acendem um alerta depois de ter fechado o diagnóstico de terapias multidisciplinares, tem essa questão da educação regular. E eu queria saber como é que tem sido essa questão, se a educação de fato está sendo inclusiva, não está sendo inclusiva, se há diferença de escolas particulares para escolas públicas, se os direitos e os deveres são iguais para todas. Como é que está sendo na prática? Chega muita queixa no seu consultório, no seu escritório, sobre essa questão. Sim. Aí a gente vê muito, né, nas redes sociais. Agora, o problema é o seguinte. Uma mãe que depende do SUS não, da Secretaria de Saúde, fica muitas vezes de mãos atadas, porque aquela escola ali é a escola que atende o bairro, atende aquela comunidade. E muitas vezes para você mudar de escola, isso pressupõe um esforço muito maior para aquela criança com TEA. E o que acontece também? Aquela criança ela já está acostumada naquele ambiente, já está acostumada com aquele pessoal, com aqueles professores, com aquele corpo ali. E para mudar é uma outra adaptação, porque a gente sabe que a criança autista não se adapta tão fácil assim. E existe, sim, essa queixa. Não existe diferenciação entre escola particular e escola pública. A educação, ela não necessariamente precisa ser apenas para uma pessoa com TEA. Não necessariamente precisa ser aquela que você aprendeu o beabá, né? De você, 2 mais 2. Ela precisa incluir
a criança com TEA dentro daquelas limitações dela. Ou seja, deve existir um plano para que essa criança com TEA consiga aprender com as limitações. Ela vai precisar de um acompanhamento, de um terapeuta escolar, vai precisar de um material didático diferente. Então, essa escola ela tem que estar preparada para atender às especificações dessa criança, né? As limitações dessa criança, no sentido de fazer valer o direito à educação dessa criança. E a gente faz mais um intervalo agora e daqui a pouco tem mais a edição especial do programa Dr. Play para você. Voltamos rapidinho e já vamos direto para a entrevista sobre os direitos das pessoas autistas, que vai falar sobre a dificuldade no diagnóstico de TEA e no tratamento. Veja só. Sobre a questão também do imposto de renda. A gente falou sobre vários aspectos aqui, mas sobre a questão do imposto de renda, essas pessoas do TEA, elas têm alguma isenção, têm alguma diferenciação também? O imposto de renda, ele só é isento quem é aposentado ou quem é pensionista. Então, por exemplo, algum pensionista TEA recebe a pensão por morte do pai falecido. Ele tem direito, sim, à isenção. Só que, assim, a gente faz o requerimento, muitas vezes é negado, porque, assim, eu falar aqui para vocês, parece que é tudo muito lindo, né? Parece que é tudo maravilhoso, que é só dar entrada, que vai dar tudo certo. E não é assim. Mas não é bem assim. Então, é importante a gente dizer o que pode, mas a gente deixar claro como é. Né? O caminho é longo, né? O caminho é longo. E eu digo, olha, tenha paciência, porque, infelizmente, nem tudo depende da gente. A gente faz o que pode para que tudo aconteça da melhor forma e que seja rápido. Até a última instância, né? Até a última instância. Mas não depende só da gente. Então, faz o requerimento lá no INSS, passa pela perícia e aí, se não der certo, vai para a justiça. Tem também a questão do FGTS, que pais e responsáveis podem ter direito ao saque do FGTS. Por quê? Porque eu digo pode. Existe uma lei, a lei do FGTS, que diz que determinadas doenças e deficiências dão direito ao saque integral do FGTS. Só que o TEA não está lá, porque essa lei é de 1980 e o TEA não está lá. E não teve nenhuma alteração nesse sentido. E o TEA não está lá. Porém, a gente já sabe que nesses casos a gente já vai ter uma negativa da Caixa. Você vai ter que ir lá fazer o requerimento da Caixa, mas a Caixa vai negar porque o TEA não está enquadrado ali no rol da lei. E na justiça a gente tem êxito, sim. A gente tem muito êxito dos juízes concederem o saque do FGTS integral para aquelas pessoas que são responsáveis de TEA. Por quê? Porque esse valor, né, esse valor que está lá retido, ele vai ser, a gente tem que demonstrar que ele vai ser de fundamental importância para o tratamento daquela criança. Quem não tem plano de saúde, né, que tem uma luta muito grande junto ao SUS para, desde fechar o diagnóstico, a realmente conseguir fazer um tratamento, como também até quem tem plano de saúde sofre bastante também por conta de várias leis, né, da ANS, enfim, que vem mudando e só não beneficia o usuário. Como é que tem sido essa questão também? Chega muitos casos nessa questão desses problemas relacionados a tratamento, a diagnóstico, que são coisas básicas que a lei, né, a Lei Berenice já garante, mas na prática ainda tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade e é importante a gente diferenciar também, porque assim, acontece muitas vezes do plano ter uma rede credenciada, mas não ter disponibilidade para aquela criança. Vamos supor, eu dou entrada hoje, marco minha terapia para meu filho, e a terapia vai ser só daqui a 30 dias, 40 dias, e existe a rede credenciada, mas não existe disponibilidade. Isso aí a gente tem que entrar com ação judicial. Por quê? Porque o laudo médico tem a soberania. Se o médico diz que tem que ser toda semana, então tem que ser toda semana. Não pode se esperar esse tempo todo. E aí, dentro dessa problemática, a gente vai junto com a família galgando, né? E vai construindo prova para que essa terapia e essa aprovação, essa sentença de procedência, essa liminar, seja
de uma forma assim menos traumatizante. Agora, é importante eu falar aqui, Heloísa, que a família tem um papel muito importante pra gente. Porque às vezes o cliente chega assim, entreguei pro o meu advogado vai resolver. Nem tudo a gente consegue resolver só. A gente precisa muito do papel da família, da colaboração da família. Porque nem tudo, eu não vivo lá na casa, entendeu? Eu não vivo com aquela família, então a gente precisa da colaboração dos pais, né? Dos familiares, dos responsáveis, para que a gente consiga da melhor forma, né? Todo o direito que essa pessoa tem direito. Em relação à questão deles também, essa introdução, né? Esses jovens já entrando, digamos, na idade profissionalizante, um jovem adulto, né? Que começa a se inserir ali também no mercado de trabalho. Aquela lei que rege, né? Os deficientes, que tem um percentual próprio para estar naqueles estabelecimentos, nas empresas, é também essa mesma lei que rege Sim. a comunidade TEA. Existe essa lei que tem que garantir pessoas com espectro autista uma quantidade X de vagas. Elas são beneficiadas com essa lei também? São beneficiados, mas na prática a gente não vê muito, né? A gente não vê muito. Tanto que a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria específica da pessoa com deficiência, é uma aposentadoria que pouca gente vê na prática. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Segue a gente acompanhando aqui na TV Cidade João Pessoa e, claro, também no canal do YouTube da Dr. Play. Até a próxima edição.